Depois. 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 Depois eu mando. Depois. 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 O bebê sabe das coisas. E quando o bebê sabe mais da vida que os adultos? Isso é quase impossível de acontecer, mas acontece. Deus cuida para que até mesmo os menores seres humanos sejam autores da adoração a Ele mesmo. Sentado no banco ao lado da igreja, eu vi uma criança pequena, talvez uns 2 anos ou menos, em seu berço de rodinha. Ele chamava a atenção da sua mãe falando: puxava seu vestido e quando ela finalmente deu atenção a ele, o menino apontou seu pequeno dedo para uma estátua. A estátua de Cristo. Cristo com seu peito aberto e com o coração exposto. A criança apontava e falava: papá, papá! Eu fiquei surpresa. A mãe ficou surpresa. A estátua ficou surpresa. Todo mundo ficou surpreso. A mãe corrigiu a criança as 2 primeiras vezes, dizendo que aquele ali não era o seu pai. Mas a criança estava convicta, e eu pensei comigo mesma: ela tem razão. A criança tem mais razão que a mãe. Dessa vez, os adultos se mostraram menos inteligentes que os seus filhos. Mesmo aquele pequenino ali, sem mesmo saber falar, expressou a profundidade do amor de Deus. Eu lembro do versículo que diz: portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará bons presentes ao que lhes pedirem. Jesus é enfático em dizer que somos maus. Eu até faria uma sugestão, se pudesse, e acrescentaria malas. Até a gente que é mala sabe o que é bom para aqueles pelos quais temos responsabilidade de cuidar. Imagina o Senhor. A referência aqui é comparativa. Para quem conhece um pouquinho sequer do Senhor Jesus, sabe que 100% das vezes que somos comparados com Ele, a distância é infinitamente superior. O que nos resta é deixar os números conhecidos de lado para se render à grandiosidade dessa revelação. Não existe régua capaz de medir a distância. Mas quanta distância do nosso amor para o Senhor? É mensurável? É impossível! Vamos precisar de uma régua adequada. À primeira vista, a resposta é essa mesmo. É impossível mensurar. Mas quando tu para pensar com cuidado, é possível encontrar uma régua. Não uma régua reta, mas uma que possui 4 ângulos de 90 graus. 2 peças. Uma mais larga que a outra, e a segunda é exatamente do tamanho do braço de um homem de estatura média. A parte larga percorre um longo caminho de problemas, defeitos, falhas e malícias, conseguindo ligar um lado ao outro, dando a exata medida da distância de amor entre Deus e os homens maus. A cruz. O caminho de verdade e de vida que podemos percorrer sem nenhum esforço humano é o caminho que nos religa com o Criador. João vai dizer que a cruz, Cristo e sua morte por amor, nos torna como os novos seres, como os bebês, novas criaturas, agora intituladas de filhos. Escrevo isso porque eu fico besta com o cuidado de Deus por mim. Ele sem dúvida é conosco. Nós não somos sozinhos. Seu cuidado é visível. Tem coisas tão absurdas que um filho de Deus passa a experimentar o cuidado do Pai que vai além da compreensão. Hoje mesmo, me vi amado por uma série de sequências absurdas coincidências. Deus parecia um jogador expert de Jenga, tirando e colocando as peças uma sobre a outra. Tudo para que eu fosse poupado de certas dores. Eu não tenho o intuito de explicá-las, porque mesmo que fizesse, não faria muita diferença para vocês. Mas queria expressar os meus sentimentos a respeito. Eu não sou tão importante assim, e muito menos merecedor desse cuidado. Sou como um indivíduo incapaz,
atrapalhão, sujador, barulhento e chorão. Um mero bebê que tem um pai eterno, mesmo que os outros digam que não. Eu sei, e ele também. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa paternidade. Ela está bem na minha frente. Talvez você não veja esse cuidado. Talvez se ache adulto demais para acreditar. Mas nem sempre os adultos sabem das coisas. Às vezes, eles são como grandes estúpidos.